Boa noite, meus irmãos. Estamos juntos. Mais uma sexta bíblica para rezarmos, ouvirmos a palavra, conhecermos a palavra. E hoje é mês da Bíblia, né? Na primeira sexta-feira do mês da Bíblia. Então, um motivo especial mais ainda para nós nos aprofundarmos no conhecimento da palavra de Deus. Deixa eu compartilhar aqui no nosso WhatsApp, também na minha página no Facebook. Vocês que estão chegando aí, não deixem de compartilhar também. Compartilhem nos grupos católicos. Isso, compartilhem nos grupos católicos, isso mesmo. Então, grupos do Facebook também, que você tá aí, grupo de oração do não sei de onde. Então compartilha aí, coloca lá nos grupos que vocês estão, tá bom? Sexta Bíblica. Mês da Bíblia. Então deixa eu compartilhar aqui também, enquanto o pessoal vai chegando. Deus abençoe, Neide, boa noite. Sônia. Compartilhando aqui, tá bom? Por isso que eu tô em silêncio, que eu tô escrevendo. O pessoal tá chegando aí vendo o padre em silêncio, né? Prontinho. Neuza, boa noite, saudade também, Neuza. Deus abençoe. Eu vi que você me ligou outro dia, inclusive, e eu não pude atender na hora e depois não retornei. Depois a gente se fala de novo. Lourdes, boa noite. Deis, boa noite, Deus abençoe. Marisol já tá aí também, boa noite. Beth, ó, tava aqui, já tá ao vivo aí com a gente também. Deus abençoe, para sempre seja louvado. Paulo também tava aqui na missa com a gente. Que beleza. E hoje, olha, eu fiquei muito feliz hoje, viu? Porque hoje teve gente que veio à missa que fazia tempo que não vinha. Então fiquei feliz de vê-los. Marise, boa noite. Falamos de você esses dias, essa semana, Marise. Ontem, inclusive. Por causa da festa de Santa Terezinha que tá chegando. Então vocês que estão chegando aí, Ivani, boa noite, Deus abençoe. Então não deixem de compartilhar, tá bom? Vocês que estão chegando. Compartilha aí no teu Facebook, no teu WhatsApp, nos teus grupos. Hayley Anderson, boa noite, meu irmão. Então compartilhem, mandem aí para a pastoral de vocês. A gente está no mês da Bíblia, pessoal, é setembro, mês da Bíblia. E a gente tem aqui esse nosso grupo de estudo bíblico, de partilha da palavra toda sexta-feira. Então nós podemos levar isso para mais pessoas, né? Tá vendo que hoje, acho que vocês não estão vendo, né? A Karen vai abaixar um pouquinho aí a mesa. Hoje tem bastante coisa aqui em cima da mesa, ó, pra vocês verem. Então tô com a Bíblia de Jerusalém aqui, a Bíblia de Jerusalém, Bíblia do CNBB, Catecismo da Igreja Católica, Documento de Aparecida, Evangelho Gáudio, Catena Áurea, o livro do Scott Hahn. Então, Deu uma desfocada no livro do Scott Hahn. Deu uma desfocada? Deu. Aqui, ó, esse aqui, né? Esse aqui, aliás, está sendo o nosso roteiro de estudo bíblico aqui na nossa Sexta Bíblica. Então, hoje temos bastante assunto pra gente aqui. Enquanto o pessoal vai chegando... Aí sim. Oh, que bênção! Olha aí a Marise. Amém. Deus seja louvado. Manda uma mensagem pro Padre Wilson falando, beleza? Ó, na semana de Santa Terezinha estarei aí. Que bênção. Estamos com você. Yamara, boa noite. Então, enquanto o pessoal vai chegando, vamos cantando. Eu tava lembrando hoje de uma música. Hoje à tarde eu peguei o violão, toquei ela, rezei com ela, enfim. E é uma música antiga que é baseada no Evangelho de hoje, né? Vinho novo em odres novos. Então, enquanto o pessoal vai chegando, vamos cantando, pedindo o Espírito Santo de Deus para que Ele nos ilumine, nos faça atentos e dóceis à palavra.
basta o que vem de meu Deus, a graça que me sustenta, vem do Espírito de Deus. Então vem, Espírito Santo, com tudo que tens e tudo que és. Ó, vem, Espírito de Deus, do alto de tua casa, traz vinho novo aos odres meus. E não me deixe esquecer que o caminho que trilho é de cruz, e que apesar dos espinhos, a eterna vida me conduz. Então vem, Espírito Santo, com tudo que tens e tudo que és. Ó, vem, Espírito de Deus, do alto de tua casa, traz vinho novo aos odres meus. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Então vem, Espírito Santo, com tudo que tens e tudo que és. Ó, vem, Espírito de Deus, do alto de tua casa, traz vinho novo aos odres meus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós estamos, como eu dizia, no mês da Bíblia, e mês da Bíblia no ano A, né? A liturgia da igreja, sobretudo a liturgia dominical, ela é dividida em 3 anos A, B e C, para os 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. E o Evangelho segundo São João fica para dias especiais, né? Então, nós estamos estudando, mergulhando na palavra de Deus no Evangelho segundo São Mateus. Deixa eu escrever aqui para o pessoal se localizar. Tô sentado aqui, né? Então tá meio torta a coisa. Mas dá pra vocês entenderem. Então, para quem está chegando, para quem tá começando aqui o nosso caminho de conhecimento na palavra, na cesta bíblica, a gente já fez aí mais de 10 cestas bíblicas. Essa é a 10ª? Acho que é. Olha, não, a 10ª foi a última, eu acho. A gente comemorou que foi a 10ª, se eu não me engano. Mas a gente está agora no Evangelho segundo São Mateus, então a gente passou já por vários aspectos e a gente está
começou semana passada a falar de um dos 5 sermões, os 5 discursos de Jesus no Evangelho segundo São Mateus, que a gente está chamando aqui de o Sermão da Missão. Que também vocês vão encontrar como discurso missionário, vão encontrar de diversas maneiras, mas é a mesma coisa, né? Então, vocês podem abrir a Bíblia de vocês aí e ir lá para o Evangelho segundo São Mateus. Então, é 11º mesmo, né? Então, vamos lá. Mateus capítulo 10. No ano passado a gente já introduziu isso. A gente, na verdade, no ano passado não, semana passada, aliás. Na sexta bíblica passada, a gente já introduziu, fez uma longa introdução aqui para o Sermão da Missão. Pegando desde o final o término, né? Logo depois que Jesus desce da montanha, do Sermão da Montanha, e aqueles milagres, aqueles 10 milagres de Jesus, até chegar aqui no capítulo 10, e a gente falou da escolha dos 12. Então a gente vai entrar propriamente dito nesse sermão missionário de Jesus, quando ele envia os 12 em missão. Mas no finalzinho da sexta bíblica passada, a gente chegou em uma parte teológica importante, eclesiológica, né? Ou seja, a respeito do que a gente entende por igreja, isso quer dizer eclesiologia. E agora, antes da gente entrar mesmo aqui na palavra, a gente vai retomar um pouquinho isso e aprofundar um pouquinho, tá bom? Então, quem são os 12 que são escolhidos aqui por Jesus? Os 12 apóstolos representam aqui, né, e na verdade são sucedidos pelos bispos. Os bispos são os sucessores dos apóstolos. O Santo Padre, o Papa, é o sucessor de Pedro, né? E não é que assim, tem tal bispo que é sucessor de tal apóstolo, enfim. Os bispos têm a sucessão apostólica, de modo geral. E por isso que a igreja se chama Igreja Católica Apostólica Romana, enfim. Né? No credo nós dizemos: creio na igreja una, santa, católica e apostólica, porque ela vem dos apóstolos. Ela tem a sucessão dos apóstolos, a tradição dos apóstolos, e nós temos os bispos que são sucessores dos apóstolos. Mas a gente falou também que lá em Lucas 10, em Lucas tem 2 envios missionários, né, diferentes. Então, lá em Lucas 10, a gente viu que o envio missionário é de 72 discípulos. Em Lucas 9, nós temos o envio dos 12. E em Lucas 10, o envio dos 72. E a gente viu semana passada que, segundo os padres da igreja, a gente pegou de modo especial uma citação de São Beda, que é trazida por Santo Tomás de Aquino, na Catena Áurea, que é um conjunto de comentários dos santos padres a respeito dos evangelhos. Então, segundo São Beda, segundo os padres da igreja em geral, a tradição da igreja, os 72 representam os presbíteros, que são os colaboradores diretos na missão dos bispos. Né? Os presbíteros são os padres. É que você não fala, ô presbítero Wilson, né? Você fala padre Wilson. Né? Mas nós somos ordenados presbíteros, é o 2º grau do sacramento da ordem. Então, e aí? Mas eu estou falando aqui, eu acho que não tem nenhum padre e nenhum bispo ouvindo aqui a cesta bíblica, né? E aí, então esse evangelho, então a gente pula, né? Porque Jesus está enviando os 12 apóstolos, que são sucedidos pelos bispos, e lá em Lucas a gente encontra praticamente o mesmo envio, né? Ou seja, os presbíteros participam da mesma missão dos bispos aos 72. E aí? E então, eu digo, vocês, né? Leigos que nos acompanham aqui. Como é que fica esta missão? Então, é algo que é muito importante nós compreendermos muito bem.
E eu trouxe aqui alguns documentos bem importantes sobre esse tema. Um deles é a exortação apostólica do Santo Padre, o Papa Francisco, Evangelii Gaudium, sobre o anúncio do Evangelho no mundo atual, que em muito se baseia neste outro documento aqui, que é o documento de Aparecida, que é um documento do CELAM, que se chama, ou seja, a Conferência Episcopal Latino-Americana e do Caribe, do Episcopado Latino-Americano, Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano e do Caribe, ou seja, é uma conferência que reúne todos os bispos da América Latina e do Caribe. Houve uma reunião desses bispos em 2007, quando o Papa Bento XVI, aliás, hoje o Papa Bento XVI se tornou o Papa mais longevo da história moderna. Papa Bento XVI, que ocupava o Ministério Petrino, né? Então houve essa reunião, que foi a 5ª conferência do CELAM. Aconteceu em Aparecida, por isso chamada de Conferência de Aparecida. Minha tia chegou, benção tia, Deus abençoe também. A Karen está aqui te mandando um beijo. Então, esse documento, ele tem de modo muito especial como tema os batizados como discípulos missionários de Jesus Cristo. E sabe quem foi o redator-chefe desse documento? Um bispo cardeal chamado Mário Jorge Bergoglio, que era o cardeal de Buenos Aires, hoje Papa Francisco. Então ele teve várias coisas que ele escreveu aqui, que ele copiou e colou aqui. E claro, é o Espírito Santo que vai movendo todas as coisas, né? E trouxe aqui também o Catecismo da Igreja Católica para a gente entender algumas coisas importantes. Então, em primeiro lugar, veja só. A Marisol falando, este trecho do Evangelho Presbíteros tem alguma coisa a ver com a formação da igreja presbiteriana protestante? Bom, eles pegam o nome de lá mesmo, né? Presbítero é um nome que tá no Evangelho, que está sobretudo em Atos dos Apóstolos, né? Então já tinha desde lá os presbíteros. Presbítero significa ancião. Eu sou um presbítero, apesar de ter 28 anos. Mas no sentido o ancião ensina, né? Então, Então sim, pegam de lá, mas não significa que vem diretamente de lá, né? Na verdade, qualquer um pode abrir uma igreja e dizer que é apostólica ou qualquer outra coisa assim, né? Não que não tenha seu valor, etc., mas é simplesmente inspirado de lá. Mas, enfim, então, eu gostaria de pegar, já que a gente vai falar de missão hoje, né? E daqui a pouco a gente chega em outubro, que é o mês missionário. Um trecho aqui da Evangelii Gaudium, a alegria do Evangelho, em latim significa. Em que o Papa diz assim, olha só que coisa forte. Número 119, parágrafo 119 da Evangelii Gaudium. Em todos os batizados. Você é batizado? Sim. Desde o primeiro ao último. Do primeiro ao último dos batizados. Atua a força santificadora do Espírito que impele a evangelizar. Em todos os batizados. Atua a força da santificação do Espírito que impele a evangelizar. Depois, no número 120. E aqui a gente vê claramente a inspiração que vem do documento de Aparecida. Em virtude do batismo recebido, cada membro do povo de Deus torna-se discípulo missionário. Cada um dos batizados. Então, isso significa que você, que é batizado, é um missionário de Jesus Cristo. Discípulo missionário. Por que se usa as palavras discípulo e missionário, mas muitas vezes discípulo e missionário? Porque o discipulado é inseparável da missionaridade do seguidor de Jesus Cristo. Agora,
existe uma coisa muito importante, né? E disso eu falava semana passada. Esta missão dos batizados, ela não tem hora para começar e hora para terminar. Né? Não tem um momento que você bate o cartão, ou não é como um trabalho voluntário que você faz uma vez por semana, que você faz no seu fim de semana. Não é isso a missão do discípulo missionário. Não é isso a missão do batizado. É muito mais do que isso. A tua vida é uma missão. Você é uma missão viva. Então, por isso o Papa continua aqui, né? Olha só. Cada um dos batizados, independentemente da própria função da igreja e do grau de instrução da sua fé. Né? Então não é só aquele batizado que fez o curso de teologia para leigo, sei lá, ou qualquer coisa assim. Independentemente da função da igreja ou do grau de instrução na fé. É um sujeito ativo de evangelização. Aí olha só o que o Papa diz. E seria inapropriado pensar em um esquema de evangelização realizado por agentes qualificados, e ele não usa essa expressão aqui à toa, porque a gente usa essa expressão mesmo, né? A gente usa a expressão, sobretudo, ele é da América Latina, né? Ele é da Argentina, ele é nosso vizinho aqui. Ele sabe do que ele está falando, ele conhece a nossa realidade. Então ele sabe o que a gente fala, agente de pastoral, né? Então, seria inapropriado pensar em um esquema de evangelização realizado por agentes qualificados, enquanto o resto do povo fiel seria apenas um receptor de suas ações. A nova evangelização deve implicar um novo protagonismo de cada um dos batizados. Cada cristão é missionário na medida em que se encontrou com o amor de Deus em Cristo Jesus. Agora olha o que ele diz. Não digamos mais que somos discípulos e missionários, mas sempre que somos discípulos missionários. Todo batizado é um discípulo missionário de Jesus Cristo. E aqui, no documento de Aparecida, de onde ele bebe, né? E aqui a gente traz aqui para a nossa realidade, né, das nossas paróquias, da nossa comunidade. Você que é aqui da paróquia Santa Teresinha ou não, né, você que está assistindo ao vivo ou que vai assistir depois essa cesta bíblica, essa transmissão aqui, pensa aqui na tua realidade. Número 174 do documento de Aparecida diz assim: os melhores esforços das paróquias neste início de terceiro milênio devem estar na convocação e formação de leigos missionários. Então, sim, nós temos que formar para a missão. Foi isso que Jesus fez, afinal, né? O que ele está fazendo aqui, nesse evangelho de hoje? Ele está formando os seus para a missão. Então, todos nós devemos nos abrir a ser formados para a missão. E aí, esse documento diz: somente através da multiplicação deles, ou seja, dos leigos missionários, poderemos chegar a responder às exigências missionárias do mundo atual. Agora, entra aquilo que eu dizia semana passada, mesmo número. Também é importante recordar que o campo específico da atividade evangelizadora leiga é o complexo mundo do trabalho, da cultura, das ciências e das artes, da economia, da política, dos meios de comunicação e da economia, assim como as esferas da família, da educação, da vida profissional. Sobretudo nos contextos onde a igreja se faz presente por meio deles. Isso aqui é lindo. A igreja se faz presente onde você está. Você é a igreja naquele lugar onde você está. Isso é o poder dado por Cristo. Como a gente lê lá em Lucas 10, né, quando ele envia os 72 discípulos. E aqui a gente vê como isso não se aplica só aos presbíteros. Né? Esse trecho aqui eu sempre gosto de falar, sobretudo aos leigos. Quando Jesus envia os 72, ele diz assim: o Senhor designou outros 72 deles, 2 a 2, os enviou à sua frente a toda cidade e lugar
para onde ele mesmo devia ir. Onde o Senhor devia ir, ele envia. Ou seja, onde você está, você é outro Cristo ali. Presença da igreja, que é o corpo de Cristo, você é um membro de Cristo. Onde você está. Portanto, é aí, de modo específico, que é o lugar onde você exerce a tua missão. Em primeiro lugar. Onde eu não estou. Né? Eu não consigo estar aí. Às vezes se diz assim, a igreja devia ir mais nos lugares, mas você está lá, filho. Você já está lá. Né? Então, o lugar onde nós exercemos o nosso apostolado é o lugar onde o Senhor nos plantou. Né? Como a história lá do Pequeno Príncipe, né? A plantinha que deve florescer onde ela está plantada. Não em outro lugar. Agora, isso não significa que o apostolado leigo se restringe a isso. Não, de modo algum, não significa isso. Né? Sobretudo em nossos dias. Sobretudo nos tempos que nós vivemos. Depois, aqui, né, no catecismo também se fala disso, né? E é bonito como, aqui no número 901, diz aqui como é que os leigos participam do munus sacerdotal de Cristo, ou seja, da missão de Cristo de santificar. Diz assim: os leigos, em virtude de sua consagração a Cristo e da unção do Espírito Santo, recebem a vocação admirável e os meios que permitem ao Espírito Santo produzir neles frutos mais abundantes. Agora, olha isso. Assim, todas as suas obras, preces, iniciativas apostólicas, a vida conjugal e familiar, o trabalho cotidiano, o descanso do corpo e da alma, se praticados no Espírito, e mesmo as provações da vida pacientemente suportadas, tornam-se sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. É assim que os leigos consagram a Deus o próprio mundo. Prestando a Deus, né, em toda parte, na santidade de sua vida, um culto de adoração. Agora, né, isso entendido, além disso, existe o fato de que na igreja existem muitos ministérios, e não somente os ministérios ordenados. Nós temos na igreja o que a gente chama de ministérios não ordenados. Né? O que são os ministérios ordenados? Bispo, padre e diácono. É isso. São os 3 graus do sacramento da ordem. Mas existem muitos e muitos e muitos mais ministérios não ordenados. Né? Então, o ministério do catequista, por exemplo. Né? O ministro extraordinário da Sagrada Comunhão. O ministério da palavra, enfim. Então, tenho aqui um trecho aqui, isso é muito interessante. Antes do Concílio Vaticano II ainda, para quem conhece aí, né, um pouco o que é isso, ou seja, antes daquela grande reunião da igreja que se deu entre 62 e 65, trouxe uma grande renovação para a vida da igreja. Papa Pio XII ainda, em 1957, olha o que ele falava. Num Congresso Mundial do Apostolado dos Leigos. Ele diz: sempre houve na Igreja de Cristo um apostolado dos leigos. E se hoje essa consciência é despertada, e o termo apostolado leigo é um dos mais usados quando falamos da atividade da igreja, é porque a colaboração dos leigos com a hierarquia nunca foi tão necessária e nem praticada tão sistematicamente. Depois, aqui tem um outro trecho aqui de um documento também do Concílio Vaticano II, agora, chamado Apostolicam Actuositatem, que diz assim: o próprio apostolado dos pastores, os pastores aqui são os bispos e os presbíteros, os bispos e os padres,
não pode conseguir, a maioria das vezes, todo o seu efeito sem o apostolado dos leigos. Ou seja, o que isso significa? Bom, se eu ficar aqui sozinho, o que eu vou fazer, filho? Eu vou ficar celebrando missa e... Enfim, o ministério dos leigos é necessário na vida da igreja. Né? Porém, nós somos católicos. E o ministério dos leigos não se dá sem a comunhão com o ministério ordenado. Assim como o ministério ordenado não consegue atingir o seu fim sem o ministério dos leigos, sobretudo em nossos dias. Então, quando a gente lê essa passagem aqui, a gente está lendo e ouvindo o Senhor nos enviar, nos dar instruções a respeito da nossa missão na nossa vida como cristão, no dia a dia, onde você está, na tua família, no teu trabalho, sendo um profeta de Cristo, ali no meio onde você vive. E também, muitas vezes, o Senhor convidar ou reanimar você a exercer um ministério dentro da igreja, uma pastoral, etc. Né? É isso. Então vamos agora para a passagem aqui de Mateus capítulo 10. Olha só, minha tia Francisca Costa. Amém. Beijo. Beijo para todo mundo aí, tá bom? Então nós vamos aqui entrar finalmente nas palavras de Jesus, na instrução para nós, missionários, nós discípulos missionários. Você é um discípulo missionário. Jesus enviou esses 12 dizendo-lhes, Mateus 10, 5, nós estamos. Não ireis aos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos. Ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Por onde andardes, proclamai, o reino dos céus está próximo. Curai os enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expulsai demônios. De graça recebestes, de graça dai. Não leveis ouro nem prata, nem dinheiro à cintura, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem cajado, pois o trabalhador tem direito ao seu alimento. Em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, procurai saber quem ali é digno e permanecei com ele até a vossa partida. Ao entrardes na casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. E onde não vos receberem, nem escutarem vossas palavras, saí daquela casa ou daquela cidade e sacudi a poeira dos vossos pés. Em verdade vos digo, no dia do juízo a terra de Sodoma e Gomorra será tratada com menos rigor do que aquela cidade. Bom, logo de cara a gente vai ver uma coisa aqui nesse evangelho, nesse envio missionário de Jesus, que nos deixa confusos, né? Então, como é que o Senhor diz aqui? Ele envia os 12 e ele fala para eles não irem aos gentios. Então, primeiro, quem são esses gentios? Não são pessoas educadas. Não que eles sejam mal educados, mas não é isso que está dizendo aqui. Não são pessoas cordiais. São não judeus, pagãos. Aqui, pagão, gentio, enfim, quer dizer não judeus. E Jesus manda que os 12, enviando-os aqui em missão, não irem aos gentios e nem aos samaritanos. Danilo, tudo bem? Nem aos samaritanos. Os samaritanos
eles eram... Quem participou das cestas bíblicas lá do começo, lembra que a Samaria era a capital do reino do norte de Israel. Ou seja, eles eram membros do povo de Deus, porém que tinham se entregue aos ídolos. E por isso a Samaria tinha sido invadida e o reino do norte de Israel tinha sido destruído. Então, os judeus consideravam os samaritanos infiéis, traidores, idólatras. Então, Jesus está falando, não vão lá nos gentios nem nos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, o que quer dizer isso afinal? Aqui, o nosso roteiro aqui, do Scott Hahn, diz assim: Jesus envia os apóstolos apenas aos israelitas da Galileia. Isso reflete o quê? A ordem e o direcionamento da história da salvação. Já que Deus os havia adotado como propriedade especial e os cumulados de privilégios. Era apropriado que eles fossem os primeiros a conhecer o Evangelho e a saber da nova aliança. Então veja, aqui não é uma exclusividade. Aqui o que se expressa é a ordem da história da salvação. E isso não é exclusividade do Evangelho segundo São Mateus. Veja só. Abre a sua Bíblia em Atos capítulo 1, versículo 8. Olha ali, o Paulo colocou uma frase de Santa Catarina de Sena. É obrigação de todos edificar os demais com uma vida boa, santa e honesta. É aquilo que a gente estava falando no começo. Atos 1:8. Veja só, aqui também nós vemos a ordem da história da salvação. Nesse envio de Jesus aos apóstolos antes de sua ascensão. Mas recebereis a força do Espírito Santo que virá sobre vós. E sereis minhas testemunhas. Agora veja só, em Jerusalém, em toda a Judéia e na Samaria e até os confins da terra. Percebe? Que é como um centro de expansão. Jerusalém é o centro de onde se irradia a salvação. Aqui em Lucas, no caso, né? Se fala bastante de Jerusalém. Mas enfim, é aquilo que Jesus diz também. A salvação vem dos judeus. Não significa a salvação é propriedade exclusiva dos judeus. Mas nós recebemos aquilo que é herança do povo de Israel, que é todo o Antigo Testamento. E se o Senhor o revelou é porque é necessário para a nossa salvação tê-lo. Então, continua aqui. Era apropriado que eles fossem os primeiros, portanto, a conhecer o Evangelho e a saber da nova aliança. O Padre Michel ali, o Boris ficaria orgulhoso de ouvir. É verdade, Padre. Ele frisa muito, muito isso nas aulas dele. Teve um dia que ele entrou aqui e elogiou. Teve outros dias que eu não sei se elogiaria muito. Então, depois continua aqui. Após a ressurreição, os apóstolos então foram mandados também aos gentios. Então, no Evangelho segundo São Mateus, isso que acontece. Após a ressurreição, Jesus envia os apóstolos também aos gentios. Lembrei na hora dele. Depois, eu gostaria de pegar aqui também, aqui na Catena Áurea, que é este livrinho aqui de Santo Tomás de Aquino. Eu sempre fico, eu não sei, eu fico sempre muito impressionado em como Santo Tomás fez esse negócio aqui, sem computador. Outro dia eu vi sem Google, ontem eu vi um frei, amigo meu, carmelita, que estava na República Tcheca, eu acho, e colocou lá num mosteiro, como eles tinham um instrumento assim, parece um órgão o negócio, mas tem várias estantes para eles apoiarem os diversos livros. Na Idade Média se usava. Então, para fazerem as pesquisas. Então, certamente, Santo Tomás usava um negócio assim, ficava vários livros assim abertos. E
Então aqui ele tem essa coleção de comentários dos padres da igreja. E ele comenta isso aqui. Este envio primeiramente ao povo de Israel, né? Aos judeus. Então, veja aqui o que diz São Jerônimo. Este preceito não é contrário ao preceito que lhes dá mais tarde, em Mateus 28, 19. E depois ensinai todas as gentes. Lá em Mateus 28, Jesus diz, e fazei discípulos meus todos os povos. Não é contrário a isso, pois o primeiro, este aqui, foi dado antes, e o segundo depois da ressurreição. Convinha que a vinda de Cristo fosse anunciada primeiro aos judeus, a fim de que, olha só o que São Jerônimo diz, esses não tivessem desculpas por terem o rejeitado, dizendo que o Senhor enviara seus apóstolos para os samaritanos e os gentios. Tipo, o Messias se esqueceu de nós. Não. Depois, ainda, tem uma outra interpretação de São Gregório Magno. Quis primeiro ser anunciado apenas aos judeus, e somente depois aos gentios, para que a pregação do Redentor, rejeitado pelos seus, fosse em seguida dirigida aos gentios como a estrangeiros. Havia, entretanto, entre os judeus muitos que deveriam ser chamados, como havia entre os gentios aqueles que não deveriam ter parte nessa vocação. Né? Então, enfim, aqui nós encontramos essa dinâmica da história da salvação expressa. Então, continuando aqui, aquilo que nós dizíamos. Depois, há uma outra... com certeza. Vamos contratar, né? Obrigado, Padre Michel. Obrigado. Deus abençoe. O senhor sabe por que eu estou agradecendo. Então, depois tem um outro trecho aqui, no versículo 12, que também pode nos causar um certo espanto ou uma estranheza. Jesus manda que, quando os discípulos forem em missão... daqui a pouco, pode deixar. Jesus manda que, quando os discípulos forem em missão, eles, encontrando aqueles que o rejeitassem, diz aqui, onde não vos receberem nem escutarem vossas palavras, sair daquelas casas ou daquela cidade e sacudir a poeira dos vossos pés. O que significa isso, afinal? E também aqui, Scott Hahn dá uma explicação interessantíssima. Ele diz, os judeus da Palestina tinham o costume de sacudir a poeira de suas sandálias ao retornar à Terra Santa de um território gentil. Quando eles vinham de um território gentil, pagão, sacudiam a poeira dos pés para entrar na Terra Santa de Jerusalém. Um gesto que declarava o desprezo que eles tinham pelos gentios por estes serem pagãos. Agora, o jogo vira. Jesus recomenda um gesto análogo aos apóstolos, a fim de que fossem identificados e julgados aqueles que rejeitassem o Evangelho. E aqui, o que está em jogo é esse fato segundo o qual os judeus cristãos eram os principais destinatários do Evangelho segundo São Mateus. Ou seja, se vocês rejeitarem o Evangelho, Jesus está dizendo aqui, se eles rejeitarem o Evangelho, serão como pagãos. Não é o sangue que garante a salvação, mas é a fé que vem pela palavra, pela acolhida da palavra, pela adesão à pregação dos apóstolos. Então, nessa primeira sessão aqui, desse discurso da missão, nós vemos o Senhor como que encorajando os discípulos. Boa noite, Marcinha. Deus abençoe. Jesus encoraja os discípulos, dizendo aonde eles deviam ir e dizendo, olha, se não ouvirem vocês, eles que estarão perdendo a salvação.
Tem uma outra passagem que, e aqui a gente vê a unidade da Sagrada Escritura, né? Do profeta Ezequiel, em que o Senhor fala do profeta como um atalaia. Um atalaia, ele é um vigia, um guarda. E ele diz assim: se o vigia, o guarda que está na torre, vendo se o inimigo vem para a cidade, dormir e não vigiar, portanto não anunciar que o inimigo está chegando, e o inimigo chegar e levar à morte o povo, aquele atalaia levará sobre si a culpa daquele sangue. Mas, se ele ficar vigilante e cumprir a sua missão, ou seja, e aí ele diz, tocar a trombeta, anunciar o perigo, anunciar que o inimigo vem, e o povo não ouvi-lo, então a culpa do sangue já não é mais dele. É isso que Jesus está dizendo aqui aos discípulos. E é isso que o Senhor diz a nós. Boa noite, Padre Jonas. É isso que o Senhor diz a nós também. Se eu não anuncio aonde eu sou enviado, eu carrego sobre mim a culpa pela possível condenação daquele a quem eu não anunciei, como o atalaia que não tocou a trombeta. Mas, se eu anuncio, e aqui o anunciar, como nós dizíamos, é anunciar com a vida, é anunciar na força do Espírito. Se eu anuncio de fato, então as pessoas são livres para acolher ou não. Então nós temos o dever de anunciar o Evangelho. Exercer a missão na igreja não é só um direito, né? Às vezes as pessoas têm muito essa mentalidade, né? Eu quero ler na missa. Então eu tenho direito. Não vai deixar eu ler na missa. Não se trata de direito ou não. É uma missão dada pelo Senhor. Não ler na missa, mas eu anunciar o Evangelho na tua vida, né? Porque senão eu vou carregar sobre mim aquele sangue derramado, né? Aquelas almas que a mim foram confiadas. Depois nós entramos aqui em outro trecho. Bom, a gente não vai falar de tudo, né? Mas o Senhor fala aqui da gratuidade da... A gente não vai tratar de todos os versículos aqui do discurso missionário, mas aqui ele também fala da gratuidade da evangelização. De graça recebestes, de graça deveis dar. Nós recebemos de graça a graça de Deus. Portanto, nós a transmitimos gratuitamente também. E isso tem como consequência, inclusive, também um desprendimento material. Né? Aquilo que Santa Teresa de Jesus fala do desapego de todo criado. Mas agora passando aqui para a próxima subseção desse discurso missionário, em que o Senhor envia como ovelhas no meio de lobos. Versículo 16, você que está aí com a sua Bíblia. Vede, eu vos envio como ovelhas em meio a lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes, e simples como as pombas. Cuidado, pois vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Sereis conduzidos à presença de Deus e de reis, de governadores e de reis, por minha causa, para dar testemunho diante deles e diante dos gentios. Presta atenção aqui nesse versículo 17. Discípulos, cuidado, pois vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas sinagogas. Olha que coisa maravilhosa, isso aqui que Jesus diz. Quando aqueles homens e mulheres receberam o Evangelho escrito por Mateus, já estava acontecendo. Os cristãos estavam sendo expulsos das sinagogas judaicas. O que significa isso? Quando nasceu o cristianismo, os cristãos não deixaram de participar no culto do templo, não deixaram de frequentar as sinagogas e ali ouvir a palavra dos profetas. Mas,
com o tempo começou a aparecer um conflito entre os chefes da sinagoga e os cristãos. E os cristãos começaram a ser expulsos das sinagogas, açoitados, perseguidos. E isso acontecia já quando o Evangelho segundo São Mateus é escrito. Isso significa então que Mateus inventou essas palavras de Jesus? Não. Mas Jesus é Deus, né? Ele sabia que isso iria acontecer. E Mateus certamente se lembra dessas palavras de Jesus e ele está dizendo ali para aqueles discípulos, olha, o Senhor já disse que isso ia acontecer mesmo, isso aqui não é novidade. Enquanto os discípulos estavam surpresos porque eles estavam sendo perseguidos, expulsos das sinagogas, e agora, o que vai acontecer? Mateus escreve para eles dizendo, não, Jesus já tinha dito, o Mestre, nosso Senhor, já tinha garantido que isso ia acontecer mesmo. Ele falou que esse conflito ia acontecer, que a gente ia ser perseguido. Mas então Jesus diz a eles e a nós também, quando vos entregarem, não vos preocupeis com o que falareis ou como falareis. Naquela hora vos será dado o que falar. Pois não sois vós que falareis, mas o Espírito do vosso Pai falará em vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão. O pai entregará o filho, os filhos se rebelarão contra seus pais e os matarão. Sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Isso fazia sentido para os discípulos para os 12 que estavam escutando imediatamente aquelas palavras de Jesus. Fazia sentido para aquela comunidade de cristãos que estavam sendo expulsos das sinagogas e para quem Mateus escreve, e faz sentido para nós hoje. Às vezes é comum que se diga assim, né? Nossa, como é difícil ser católico, ser cristão nos dias de hoje. Né? Talvez você já tenha dito isso. Mas, meu querido, sempre foi difícil. Nossos tempos não são mais difíceis do que os tempos pós-apostólicos. Não. Nossos tempos não são mais difíceis do que foram quaisquer outros tempos para a Igreja de Cristo. Sempre foi difícil ser cristão. Ser cristão e sempre foi tomar a sua cruz e seguir o Senhor. Sempre foi. Então o Senhor diz, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Depois de, então, avisar que eles teriam dificuldades, o Senhor continua aqui, versículo 24. Aliás, aqui eu não li o versículo 23, né? Veja só. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, não acabareis de percorrer as cidades de Israel, antes que venha o Filho do Homem. Essa vinda do Filho do Homem, né? O que significa o Filho do Homem que virá? Essa vinda do Filho do Homem é a segunda vinda definitiva de nosso Senhor Jesus Cristo para julgar os vivos e os mortos. Mas aqui a gente continua aqui. O discípulo não está acima do mestre, nem o servo está acima do seu senhor. Para o discípulo basta ser como seu mestre, e para o seu servo ser como seu senhor. Se ao dono da casa chamaram de Beelzebu, quanto mais aos membros da casa. Beelzebu era um deus filisteu, um deus estrangeiro. Aqui é um nome de um demônio. Assim os judeus tinham. Portanto, o que Jesus está dizendo é, se a mim, o dono da casa, caluniaram por causa do Evangelho, quanto mais a vocês outros, membros da casa. Agora, existe uma coisa importante aí. Isso aqui, essas calúnias, essas perseguições, não são quaisquer coisas que falem de nós. Quando o Senhor fala nas bem-aventuranças, e a gente já passou por isso, né?
Bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem, injuriarem. Você lembra? Disserem todo tipo de coisa contra vós. Não é por qualquer motivo, ele diz, por causa de mim e do meu evangelho. Né? Porque às vezes falam coisas da gente mesmo, porque a gente apronta mesmo. Né? Falam coisas, e na maioria das vezes, aliás. Falam coisas porque a gente é culpado de alguma coisa mesmo. Agora, e a gente acha que isso é uma aprovação por causa do nome do Senhor. E nem sempre é. Muitas vezes isso depende da minha conversão. Isso é um sinal para eu me converter. Do que o Senhor está falando aqui é da perseguição por causa do reino, por causa da verdade anunciada. Porque eu não tenho medo de me pronunciar pela verdade de Cristo e da igreja diante do mundo. Essa perseguição que me assemelha ao Senhor. Essa perseguição que me faz digno de ser chamado de bem-aventurado, como a gente ouve nas bem-aventuranças. Não tenhais medo deles, pois nada há de oculto que não venha a ser revelado, e nada há de escondido que não venha a ser conhecido. O que vos digo no escuro, dizei-o à luz do dia. O que vos é sussurrado ao ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo na geena. Aqui, veja, o tempo todo o Senhor encoraja os seus discípulos. Outro dia alguém, a Marisol, que está aí participando da Cesta Bíblica, me mandou uma mensagem perguntando o que significava aqui esse não há nada de oculto que não venha a ser escondido. Aliás, não há nada de oculto que não venha a ser revelado. Então, aqui tem um duplo significado. Em primeiro lugar, é o significado da verdade que vai ser revelada no último dia, sobre as ações de todas as pessoas. A intenção do nosso coração e do coração de cada um que vai ser revelada. Ou seja, o que Jesus está falando é, olha, estão dizendo esse monte de coisa a respeito de vocês, mas a mentira não dura por muito tempo. Não se preocupem com o que as outras pessoas falam, pensam de vocês, porque vocês são meus seguidores. A única palavra que dura para sempre é a palavra eterna. Tudo vai ser revelado no final. Mas também aqui nós nos lembramos de uma outra passagem que ele diz que a luz ela não deve ser colocada embaixo da mesa, mas ela deve ser colocada no alto para que ilumine a todos. O que vos digo no escuro, dizei-o à luz do dia. O que vos é sussurrado ao ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Ou seja, nós não recebemos o Evangelho como um tesourinho, sabe o Sméagol do Senhor dos Anéis? Quem já assistiu? Meu precioso. E ficar ali. Não, o Evangelho não é isso. O Evangelho é para ser anunciado sobre os telhados. Se você... E sim, no mundo de hoje, isso é praticamente um privilégio. Se você está aqui nessa live, né? Nós temos aqui mais de 100 pessoas aqui, graças aos compartilhamentos do Padre Michel. Obrigado, Padre Michel. Se você está aqui, significa que você crê na palavra. E nós não estamos mais no mundo cristão. Ou seja, se você crê na palavra, significa que você tem uma responsabilidade de anunciar a palavra. E anunciar a palavra... Danilo, adoro seus exemplos, padre. Anunciar a palavra não é somente você fazer uma live e pregar para as pessoas, ou pegar um microfone e pregar. Não. Mas é, como nós dizíamos, onde você está. Deixar uma marca do Evangelho, deixar o rastro do Evangelho. A gente pode, a partir desse Evangelho, se perguntar, cada um se perguntar, que marca eu deixo na vida das pessoas que passam por mim? Ou será que eu não faço diferença nenhuma na vida das pessoas? Será que eu deixo a marca de Cristo na vida das pessoas?
Tem um trecho, vou até pegar aqui para ler para vocês, de um livrinho de São José Maria Escrivá, chamado Caminho. É o número 4, se eu não me engano, do Caminho. Que ele diz algo fantástico para nós. É o ponto 2. Ponto 2 do Caminho. Ele diz assim, olha só. Oxalá fossem tais o teu porte e a tua conversação, que todos pudessem dizer ao ver-te e ouvir-te falar: este lê a vida de Jesus Cristo. Oxalá fossem tais o teu porte, o teu comportamento e a tua conversação, a tua fala. Sobre o que a gente conversa com as pessoas? Da vida dos outros? Sei lá, só. Às vezes a gente, os cristãos, tem dificuldade de falar das coisas de Deus com os próprios outros cristãos. Então, que todos pudessem dizer, ao ver-te se comportar e ao ouvir-te falar: este lê a vida de Cristo. É o que a gente está falando aqui, né? A gente está lendo a vida de Cristo. Isso tem que nos fazer anunciadores da vida de Cristo. Então, em que versículo estávamos? Sim. Depois, não tenhais medo deles. Não tenhais medo do que vão falar. Não tenhas medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei aquele que pode destruir a alma e o corpo na geena. Aqui o Senhor condena o temor humano, aquilo que se chama de respeito humano. O que é respeito humano? É um pecado. Respeito humano é o nome de um pecado. Significa não me colocar como cristão, esconder o meu ser cristão por medo do olhar das outras pessoas. Então, por exemplo, você tem um terço, você esconde ali, não sei o que vão pensar aqui, estou no meu trabalho, enfim. Então, isso se chama respeito humano. É temer aqueles que podem matar o corpo. E matar o corpo, às vezes, é um olhar, é uma palavra. Ou por medo de desagradar as pessoas, eu não me coloco como cristão. Porque eu não temo, de fato, quem deve ser temido, que é Deus. É Ele que eu devo temer. E aqui, temer não é ter medo dele, mas ter aquele respeito de filho que não quer desagradar o pai. Assim devem ser todas as minhas ações, assim devem ser as minhas palavras. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha, versículo 19. No entanto, nenhum deles cai no chão sem que o vosso pai o permita. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis muito mais do que os pássaros. Se eu me colocar como cristão, o que vão pensar de mim? Não tenha medo, Deus cuida de você. É isso que o Senhor está dizendo. Então, mais uma referência ao juízo final nós temos aqui. Nós temos várias referências ao juízo nesse discurso. Versículo 32. Todo aquele, pois, que se declarar por mim diante dos homens, bem eu me declararei por ele diante do meu Pai que está nos céus. Quem, porém, me renegar diante dos homens, também eu o renegarei diante de meu Pai que está nos céus. Muito forte, né? E aqui, depois, nós temos mais uma... Eu vou pular um pouco essa próxima sessão aqui, do versículo 34 ao 39, em que o Senhor fala desta divisão que ele traz. E veja, ele diz aqui, não vim trazer a paz, mas sim a espada. E, por outro lado, ele é o príncipe da paz. Isso não significa que ele por si deseja positivamente, eu quero que as pessoas se dividam. Não. Mas significa que, diante do Evangelho, diante da proposta de Cristo, é sim ou não. E, portanto, o que acontece é uma divisão. Aquela divisão que acontece no final do Evangelho de Mateus, entre as ovelhas e os cabritos, acontece já aqui, neste mundo, nessa vida. E por isso,
ele diz, eu vim trazer a espada. E por isso ele diz, quem ama mãe, pai, filhos, etc, etc, mais do que a mim não é digno de mim. É mais uma vez aquele respeito humano. O que minha família vai pensar, né? Enfim, ou qualquer outra coisa assim. Tomar a cruz e seguir. Esta na verdade, a principal exigência, né, do discípulo missionário. É tomar a cruz e seguir a Cristo. Quem buscar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. Nós temos êxito na nossa missão apostólica, né? Você tem êxito na sua missão onde você está, na tua família, etc. Onde quer que você esteja. Não é pelas nossas palavras, né? Guarda isso. Você pode esquecer tudo isso que eu estou falando um montão aqui, né? Mas guarda uma coisa. Como foi que Cristo nos salvou? Ele não nos salvou pela sua pregação. Ele não nos salvou pelos seus milagres. Ele não nos salvou pelo seu exemplo de vida, simplesmente. Sabe? Pelos seus atos externos, pelas suas palavras, seus milagres externos, as suas obras externas. Ele nos salvou pela sua entrega ao Pai. Ele nos salvou pela cruz, pelo seu sacrifício. Foi assim que ele nos salvou. Portanto, participar da missão salvífica de Cristo não é simplesmente dizer coisas ou fazer coisas, mas é uma entrega total de vida. É tomar a cruz e segui-lo. E é assim que a gente consegue ter algum êxito na nossa missão. Né? Isso serve muito, né, para o nosso trabalho pastoral, você que é de alguma pastoral. Às vezes a gente faz planejamentos pastorais, enfim, e podem ser coisas só humanas, sabe? Porque não é vida entregue. Não tem a primazia da cruz, não tem a primazia do Espírito, que é Ele que realiza todas as coisas. Né? Então, por isso o Senhor diz isso aqui, no meio do discurso da missão. E terminando aqui, versículo 40. Quem vos recebe, a mim recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem receber um profeta, por ele ser profeta, terá uma recompensa de profeta. Quem receber um justo, por ele ser justo, terá uma recompensa de justo. E quem der apenas um copo de água fresca a um desses pequenos, por ser meu discípulo, em verdade vos digo, não perderá sua recompensa. Ou seja, quando se recebe um enviado de Cristo, quando se recebe a igreja, se recebe o próprio Cristo. E isso está escrito de diversas maneiras diferentes, né? Tanto aqui em Mateus quanto lá em Lucas. O Scott Hahn diz aqui assim, um desses pequeninos, ou seja, um dos apóstolos, eles devem contar com a hospitalidade do próximo para suprir suas necessidades diárias enquanto estiverem em missão. O serviço prestado por eles é um serviço prestado ao próprio Jesus. Então, isso aqui renova a nossa fé na igreja. A missão da igreja é a missão de Cristo. A igreja não é, como nós dissemos já semana passada, meramente uma instituição humana. Que um grupo de pessoas que achou legal a mensagem de Jesus e resolveu dar continuidade a ela, para não perder o legado, qualquer coisa assim. Não. Quando a igreja age, é Cristo que age. Quando se recebe a palavra da igreja, se recebe a palavra de Cristo. Nós católicos precisamos ter fé nisso. E isso, veja só, isso nos dá mais fé na nossa evangelização. Se a gente acha que a nossa palavra é simplesmente a nossa, para que a gente vai proclamá-la? Mas se a gente sabe que a nossa palavra é a palavra da igreja, que é a palavra de Cristo, então nós a proclamamos com uma nova força. Com a força de quem tem autoridade. É por isso que é daí que nasce a autoridade da pregação de alguém.
É daí que nasce a autoridade do testemunho cristão de qualquer pessoa. Sabendo que o Senhor nos enviou onde Ele mesmo devia ir. Então assim nós encerramos aqui o Sermão da Missão, discurso missionário de Jesus. Muito obrigado a todos vocês que estão com a gente. Eu convido vocês a curtirem aqui a nossa página no Facebook, você que apareceu aqui, né, e não nos conhece ainda. Toda sexta-feira nós temos esse estudo bíblico, convidamos a todos. Nós temos também o nosso canal no YouTube, que está nascendo lá, a gente ainda não está fazendo lives por lá, mas você procura lá, Paróquia Santa Terezinha, Bosque da Saúde, então você vai nos encontrar. Sou o Padre Christopher, vigário paroquial aqui da Santa Terezinha, então contamos com a presença de vocês, a companhia de vocês e a oração de vocês sempre aqui conosco. Muito obrigado. Que Deus os abençoe. Vamos cantar uma música, já que pediram, né? Semana que vem temos mais. Toda sexta-feira, então, né? Semana que vem nós entraremos no terceiro discurso de Jesus no Evangelho de Mateus. Quem sabe aí, quem tem a cola das outras cestas bíblicas, coloca aí, eu não vou dizer qual é. Quem não tem, entra no YouTube que tem lá. Quem não tem, entra no YouTube quando a gente falou do Evangelho segundo São Mateus. Então tem lá quais são os 5 sermões de Jesus em Mateus. Então vocês podem encontrar lá. Quem já achar, já pode colocar aí. Vamos ver se alguém acha. Canta uma moda de viola. Ai, o que a gente... Pede uma música aí, alguém, pra gente, que eu não sei o que cantar. Eu geralmente só canto no começo. Né? Oi? Padre Michel falou, canta o quê? Canta o quê, padre? Obrigado, viu, pessoal? Vocês que... aliás, nós temos também um grupo no WhatsApp, é um grupo fechado. Lá a gente manda o aviso da Cesta Bíblica toda sexta-feira. Então, se você quer entrar no grupo do WhatsApp, então você pode... Alguma do Shalom. Edson! Olha só! Tudo bem, Edson? Quem como Deus? Eu só sei o refrão dela. Obrigado, Lourdes. Então, se você quer entrar no nosso grupo do WhatsApp, é um grupo fechado, então não tem bom dia, boa tarde, boa noite. Só os administradores podem mandar mensagem. E o que a gente manda lá, às vezes a gente manda algum material de complemento. E às vezes a gente manda também enfim, alguma coisa sobre a cesta bíblica daquela semana. Faz tempo que a gente não manda, né? Mas sempre a gente manda o aviso da cesta bíblica do dia, tá? Então, manda mensagem para esse número aqui, ó. A Karen vai deixar aí, 2275-4232. É o WhatsApp, manda mensagem lá. Quer entrar no grupo do WhatsApp? E aí você faz uma dupla, Padre Cristo, Padre Michel. Padre Michel gosta de cantar na homilia, né? Pelas estradas da vida. Tá bom. Uma que fale da... Ixi, é tanta música. Olha lá, a Neide colocou aqui já, ó. Tem 6 aí no seu, Neide, são 5. Então, bom, aí na lista da Neide tem a pista aí. Vamos ver quem acerta desses aí, qual é. Pelas estradas da vida, nunca sozinho estás. Contigo pelo caminho, Santa Maria vai. Ó, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. Ó, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. Se pelo mundo os homens sem conhecer se vão, não negues nunca a tua mão a quem te encontrar. Ó, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. Ó, vem conosco.
convosco, vem caminhar. Santa Maria, vem. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um abraço para todos. Eu não atendi o pedido do Edson, né? Shalom. Fala, Edson tá aí ainda? Edson, Amaro. Mas a música não É? era Era não, essa não. Teve Shalom no começo. Então vamos. Esse Shalom no YouTube. Lá no começo teve Shalom. Vento impetuoso. Ô Senhor. Nossa. Padre Cledimar, né? Não sei se eu sei. És a fonte do meu jardim, uma fonte de água viva. És a fonte do meu jardim, uma fonte de água viva. Levanta-se vento norte, vem vento do sul, sopra no meu jardim, gerando vida em mim. Vem, vento impetuoso, vem, sopra em mim, vem, traz plena vida, restaura o meu jardim. Vem, vento impetuoso, vem, sopra em mim, vem, traz plena vida, restaura o meu jardim. Pronto. Tchau pra vocês. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Até semana que vem. Curte aí a nossa página. Vai lá no nosso YouTube também. Curte. E também tem Instagram. P. Santa Terezinha Bosque. Vai lá na nossa página no Instagram. E segue a gente lá. Um abraço pra todos. Fiquem com Deus.